Hello, guys! E aí, como estamos? Estamos há um tempo, né, sem aparecer por aqui. Mas eu tenho novidades muito interessantes. Vamos começar com as mais legais de todas, tá? Achei um IC. Pra quem não sabe, IC é a abreviação de Iniciação Científica. E nesse momento eu estou fazendo uma iniciação científica na área de galáctica. Então, lá no começo do ano, eu lembro que eu tinha manifestado aqui o desejo de encontrar uma IC e desenvolver algum trabalho científico, já que eu já tinha trabalhado nas outras duas vertentes da área acadêmica, né, que seria a parte administrativa. Aí eu trabalhei um ano com o maior radiotelescópio do mundo, que foi o projeto Bingo, e foi na parte administrativa, né? E na parte administrativa a gente tem esse contato com todas as áreas. Então, tanto com a área de compras, tanto com a área de desenvolvimento, de engenharia. Então, eu estive em muitas reuniões de desenvolvimento, de padrões de espelhos, de compra de materiais, de insumos, do desenvolvimento da estrutura do prédio, né? Essa é a parte muito legal. Eu estive presentes em reuniões de patenteação de alguma coisa. Então, as antenas cornetas, elas foram criadas especificamente para esse projeto do Bingo, então não existe em nenhum lugar do mundo. E sendo assim, os cientistas aqui responsáveis pelo projeto patentearam, então, essas antenas cornetas que vão ser responsáveis por receber aí essas ondas de rádio para fazer essa análise, que tem o objetivo de estudar a matéria escura, uma das propriedades aí do radiotelescópio Bingo. Ele é um radiotelescópio que tem muitas ligações com a universidade de todo mundo, mas em principal tem uma ligação muito intrínseca entre a USP e algumas universidades da China. Se eu não me engano, eu não vou citar nenhum nome da universidade da China, porque eu já nem lembro tanto, já tem um tempo que eu saí dessa área, mas enfim, a conclusão trabalhei com essa parte, né, específica, desenvolvimento de um projeto científico, de um instrumento científico para fazer ciência. Saindo de lá, eu fui, então, fazer divulgação científica, trabalhei um ano com o Observatório Abrão de Moraes, e foi interessante, porque além de desenvolver habilidades com a divulgação científica, que cá entre nós ainda está em processo, é sempre muito trabalhoso, né? Você lidar com pessoas, com o público. Depois que você entra na universidade, seu contato com uma galera de fora se torna quase ínfimo, né? Você já não se vê fora desse mundo. Parece que todo mundo sabe as coisas mais básicas possíveis, que são básicas pra gente, que vê isso todos os dias. Então, chegar pra alguém e perguntar o que é uma constelação e a pessoa às vezes ter aquela dúvida e eu explicar isso pra ela de forma acadêmica não é o adequado. Eu tenho que fazer com que essa pessoa entenda o mais possível for todas as analogias. Então, pensar em palavras fáceis, pensar em analogias fáceis, pensar em contextos do cotidiano. Então, é muito divertido. É isso que eu fiz no Observatório Abrão de Moraes e tenho feito também atualmente aqui no Parque Cientec. Quem não sabe, o Parque Cientec é um parque que também é da USP, e lá tem esse objetivo também muito claro em divulgação de ciência, né? Então, tem mais áreas, foge um pouco da minha especulacidade, foge um pouco da minha área específica, que no caso seria astronomia, e abrange outras coisas, como biologia, que eu adoro. Tinha muito tempo que eu não tinha contato com a biologia, e lá, né, a gente tem um ambiente em que trabalha questão de biomas. Eles têm um trabalho muito legal sobre abelhas, então tem um melipolário lá, não sei se é assim que se fala, melipolário, enfim, vou deixar o nome aqui, ó. E então aqui a gente tem esse trabalho com abelhas nativas, e daí você descobre que a Apis, na verdade, não é uma abelha positiva, é uma abelha estrangeira, veio de fora, e que as nossas abelhas são muito melhores que a Apis. Apis, pra quem não sabe, é a abelha que a gente conhece como abelha, aquela que tem uma bundinha amarela com preta, né? E tem ferrão.
E o legal é que a maior parte das abelhas brasileiras não tem ferrão. E uma que a gente conhece, e eu acho que a maior parte da galera, é aquelas de poste, né? Que elas formam uns tubinhos, assim, nos postes. E daí parece uma mosquinha quando você olha de longe, mas você vai chegando perto e você percebe que não. Aquilo também é uma abelha brasileira, produz mel. E é uma fofa, tá? Não tem ferrão, não é agressiva, é maravilhosa. Lá aprendi algumas coisas super interessantes sobre como é essa vivência, né? Das abelhas. Então, se você olha ali, se a gente pegasse especificamente essa abelha do poste, se a gente olha em torno ali daquele canudinho que é lá fora do poste, você vai perceber que tem algumas abelhas lá de fora. Essas, dentro da comunidade das abelhas, são as guerreiras. Então elas ficam ali responsáveis por impedir que corpos externos acessem a colmeia. E daí tem algumas outras que, quando está sendo atacada, elas voam na sua cara. Então é muito legal porque realmente tem um sistema social em que você consegue perceber muito claramente quando você está ali presente num manipulário. Que eu provavelmente falei errado de novo. Mas enfim, aí saindo dessa área, eu tô agora trabalhando em um planetário, que seria o planetário do Parque Cientec. Lá a gente faz algumas atividades específicas, tem aqui também algumas das sessões que eu já dei. E o objetivo do planetário, pelo menos pra mim, cada monitor tem o seu objetivo pessoal, pra mim é incentivar as pessoas a entender melhor o que seriam as constelações, né? Então, quando a gente fala de constelações, a gente tem a ideia de que são desenhos no céu, mas na verdade, astronomicamente falando, são áreas do céu, e daí tem os seus significados, tem a sua diferenciação em relação à astrologia, né, que atualmente é uma religião, não se manifesta como uma ciência, não se faz presente em nenhum lugar. Tá tendo mais atração gravitacional entre mim e essa parede do que entre mim e qualquer coisa relacionada ao meu signo, tá? Então, isso é interessante, eu tento manifestar isso lá. E também tô aí voltando, né, nessa área da divulgação científica, mas especificamente nessa área do planetário. Voltando pro observatório, lá eu aprendi bastante sobre telescópios, sobre leitura de céu, sobre essa proposta, né, de transformar o que você vê em teoria em uma coisa mais simples para passar para o público mais leigo. Uma coisa que eu adoro no Cientec, que se diferencia bastante do observatório, é que o Cientec ele recebe bastante escolas. Eu adoro quando são escolas públicas. A galera é muito animada, é incrível. E explicar para elas, né, me lembra muito para aquela Joara de anteriormente, que adorava ir no Sabina pequenininha, sem saber absolutamente nada, e ficar ouvindo o pessoal falando de dinossauros. A astronomia também era... Então, hoje fazer esse trabalho é muito gratificante para mim. E também, né, mata essa questão das 3 coisas importantes na ciência. Então, vamos lá. Passei pela parte administrativa com o Bingo, passei pela parte de divulgação com o Cientec, com o Observatório Abrão de Moraes, e agora, finalmente, adentrei a parte mais difícil, mas eu imagino que seja uma das mais gostosas de todas, que é, de fato, fazer ciência. Então, nesse momento eu estou trabalhando com jellyfishes. Na verdade, eu estou no caminho de 2 ICs, tá? Eu encontrei uma outra também que é muito interessante, que seria a relação entre a formação de estrelas devido a buracos negros supermassivos, que são aqueles buracos negros que se estão ali nos núcleos das galáxias, tá? Então essa me pegou também, eu achei muito interessante esse tema. Tô então com 2 iniciações científicas nesse momento, ambas são muito próximas, né? Tem a ver então com essa relação entre galáxias, né? Então toda vez que a gente fala sobre núcleo ativo de galáxia, nós estamos em CERN falando sobre galáxias também, né? Já que para ter um AGN você precisa necessariamente da galáxia. Então as 2 áreas ali, elas estão muito próximas. Para caçar jellyfishes, que é um dos meus trabalhos que eu já estou mais à frente, né? Finalmente eu consegui rodar o código. É interessante, eu tô realmente trabalhando como uma astrônoma agora, nessa parte de ciência, que é você sentar o bumbum na frente da tela do seu computador e ficar analisando números, pensando em questões matemáticas, nas relações entre interações gravitacionais ou não. Então todas essas análises que você vai aprendendo ao longo da sua graduação, você aplica agora e tem que achar formas de traduzir isso que você sabe para a linguagem de computação, para que o computador interprete o que você quer fazer e faça com uma velocidade mais rápida. Então eu tô com um aglomerado que tinha 701 galáxias,
tá? Então, para quem não sabe o que é um aglomerado, aglomerado é o que a palavra diz pra gente, são um conjunto de coisas em que, pra você não falar, tem dezenas de coisas, centenas de coisas, milhares de coisas, você diz tem um aglomerado de coisas. Na astronomia é da mesma forma, e nesse caso a gente está trabalhando então com aglomerados de galáxias, tá? Para quem não sabe o que é uma galáxia, eu vou definir agora para vocês. Galáxias são conjuntos de estrelas, gás e poeira e o principal de todos, matéria escura. Então, se você tiver esses 3 elementos presentes em um objeto, você tem então uma galáxia, tá? Esse é um debate até bem cruel, né? Se a gente volta no passado, essas definições foram bem difíceis de serem concluídas, assim como a definição de planeta. Passaram aí por análises, por pensamentos de grandes cientistas e então definiram que tendo essas 3 coisas você tem então galáxias. Então a formação do aglomerado de galáxias seriam essas 3 características em cada um dos objetos presentes dentro de um grupo. É interessante falar também que quando a gente pensa em aglomerados parece que tá tudo junto, né? E na astronomia não. Então pra gente, seres humanos, essas coisas elas estão muito longe umas das outras, ao ponto de que se a gente tira uma fotografia, às vezes você não vê uma galáxia e a outra ao mesmo tempo na mesma foto. Então você tem que se distanciar mais para conseguir ver aqueles 2 objetos no mesmo campo. A questão é que, gravitacionalmente falando, elas ainda se mantêm unidas, né? Elas se influenciam. Então, uma das formas de definir se alguma coisa está ou não dentro de um aglomerado é você ver a interação entre elas. E, geralmente, essa interação é a gravitacional. Então, se uma galáxia, de alguma forma, faz com que outra galáxia se mova para lá ou se mova para cá, ou seja puxada para as 2 colidirem, que é o que vai acontecer com Andrômeda e a Via Láctea daqui a alguns milhares de anos, a gente tem, então, que essas 2 galáxias pertencem ao mesmo aglomerado. E aí então me deram um aglomerado, é Abel alguma coisa, ainda não sei qual é o nome dele, tenho que descobrir, essa é uma coisa importante, em que eu já fiz uma primeira redução de dados. Redução de dados é você olhar o que você tem, excluir o que com certeza não é, separar o que talvez seja e o que com certeza é. Essa é a primeira coisa que eu fiz, né? Então com certeza o que não são jellyfishes eu já excluí dessas 701. Dessas que sobraram, que se eu não me engano davam 198 dessas 701, pra você ver como o número é muito baixo. Eu cheguei ali no número próximo de 18 galáxias que possivelmente podem se enquadrar dentro desse grupo de jellyfishes. O que são jellyfishes? Jellyfishes são galáxias que ali dentro do aglomerado de galáxia dela acaba perdendo gás por alguma interação, que é o que a gente chama pro gás que tá entre as galáxias, né? Então você tem uma galáxia aqui, você tem uma outra galáxia aqui, você tem alguma coisa aqui, que é o gás, que é o que seria pra gente a atmosfera, né? E aí esse gás, dependendo de como ele interage com a galáxia, ele faz com que ela fique com caudas, né? Vou deixar uma fotografia. Então essas caudas deram então esse nome de jellyfish, que vem do inglês, água-viva, né? Então, muitas das galáxias ficam parecidas com uma água-viva. Você vê, então, essas caudas, e o interessante dessas caudas é que essa interação, ela leva a coisas muito legais. Por exemplo, formação de estrelas. Então, geralmente, conforme esse gás vai ficando para trás, ele começa a ser comprimido, e com essa compressão você dá início, então, à formação de uma estrela. Além disso, é um pouco problemático para a galáxia, porque se ela está perdendo gás, o gás é a coisa mais importante para se formar estrelas. Se a galáxia perde o gás, logo a propriedade dela de formar estrelas vai indo embora. Então isso vai transformando ela numa galáxia mais antiga, mais velha. E, enfim, é uma interação muito interessante. A gente não sabe ainda exatamente o que está rolando. A gente entende certas coisas, né, que é devido então essa interação entre o gás intra-galáxias e a galáxia, e que geralmente forma-se então essas caudas podem formar estrelas, e você consegue ali visualizar com certos comprimentos de onda. A banda que eu estou usando atualmente para fazer a análise das minhas imagens é a banda R, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é. E então eu tenho essas 16 candidatas, eu preciso agora mexer no código de Python, que deu muito trabalho para instalar. Muito trabalho para instalar.
O bom é que eu sou persistente, essa é a coisa importante. Eu acho que no final das contas é isso que te leva a qualquer lugar. Se você tiver a persistência, dá pra fazer, mesmo que dê muito trabalho. Eu consegui rodar o código, eu tava com problema em uma das linhas do código, no StatLib. Meu computador não tava entregando pro Jupyter Python, não, Jupyter Notebook, perdão, essa linha, e sem ela eu não conseguia dar sequência às ações. Então, agora que ele achou, tá tudo funcionando perfeitamente, tá uma belezinha, ó. Dito isso, atualizei sobre essa parte da iniciação científica. Caraca, já tem 14 minutos. Outra coisa interessante, comecei a tomar Ritalina. Sim, o que nós já sabíamos, o que era especulado e chamado de loucura por alguns, na verdade é conhecido como TDAH. Então eu fui diagnosticada com transtornos de déficit de atenção, o que é conduzente, né? Então eu já era esperado, só era nomeado de outra forma. Minha mãe chamava de loucura, falava que eu era amiga doidinha, que eu era esquecida, e no final é só um distúrbio químico no meu cérebro. Me atrapalha bastante, e usar medicação é meio complicado, tá? Eu vou dizer pra vocês que usar Ritalina não me traz muita felicidade. Essa é a verdade, porque o tempo de uso dela, de vida dela, é de 4 horas, tá? Detalhe, esse remédio não é fornecido pelo SUS, eu posso tentar entrar com recurso pra conseguir ele de graça, mas geralmente tem que cobrar e atualmente tá R$60. Como eu tenho meus estágios, as coisas do meu trabalho, não me afeta muito. Eu consigo fazer essa compra, mas ela é uma coisa realmente que se acrescenta no meu bolso, né? Mas, enfim, voltando, me distanciei de novo. Então eu fui diagnosticada, tô fazendo esse tratamento. Como eu tava comentando pra vocês, o problema da Ritalina é que, tipo, ela tem essas 4 horas de uso. Então é esperado que durante essas 4 horas eu consiga não ter um monte de pensamentos na minha cabeça ao mesmo tempo que desgastem os meus pensamentos, a minha atividade intelectual de fato. E é interessante, porque parece que eu estou mentalmente descansada. Sabe quando você dorme e você acorda e fala, caramba, descansei, tive uma ótima noite de sono, não me preocupei com nada, foi tipo incrível. Parece que meu cérebro tá pronto pra absorver o que der. É muito interessante porque eu sinto muito esse resultado eu sentia, na verdade, no começo, né? Agora que já deve fazer o quê? Uns 2 meses que eu tô nesse processo, isso mudou um pouco, tá? E, na verdade, é interessante, né? Eu fico muito ativa. No começo eu ficava muito concentrada. Agora eu fico muito ativa. E depois que o efeito vai passando, eu vou ficando mais calma. Porém, chega um determinado momento que eu fico muito pra baixo, né? Então, é um rebote bem triste, pra falar a verdade. Você acaba ficando muito depressiva depois que o efeito passa. Isso se deve ao fato de que, como você não tinha, né, esse elemento químico no seu corpo, você vai ter aquele pico, que é o que é esperado que seja natural, que as pessoas têm naturalmente, mas depois que esse pico cai, que seria o normal, eu volto pra parte baixa desse gráfico, e aí, como comparado ao normal, o baixo faz eu tava aqui super feliz, o que não era verdade, eu só tava normal, mas aí como caiu, agora eu tô muito triste, tô muito louco. Então tem esses rebotes, tem também a questão da fome, né, a Ritalina, ela tira muito a fome, então, bom, eu tô comendo normal porque o meu bico come normal, então não mudou muito, né, eu sigo me obrigando a comer, às vezes eu esqueço de comer de fato, mas eu vou lá e como, né, é importante. Não perdi quilo, graças a Deus. Realmente me forcei a comer. Eu falei, caraca, eu não estou com fome, mas eu sei que isso é devido à medicação. Fui lá e comi. E tenho comido dessa forma. Evitar usar em momentos em que não dá, né? Então, eu vou estudar. Aí você usa. A questão é que pra mim, depois desse período, né, de 2 meses, isso não tem funcionado tanto. Então eu prefiro usar antes. Aí eu vou ficar, tipo, super energética, mas conforme o efeito vai diminuindo, as coisas vão se acalmando e daí eu consigo fazer minhas coisas com mais calma, né? Mas no começo eu só tenho vontade de fazer várias coisas e eu faço essas coisas, mas são várias coisas ao mesmo tempo. Então, é legal porque condiciona os pensamentos. Então, se você tem a ideia de fazer alguma coisa, você só vai lá e faz, você só não tem mais aquela caralhada de pensamentos ao mesmo tempo em que te obriga a não fazer certas coisas. Tá meio confuso, né? Eu entendo. Mas continuando, tô tomando Ritalina,
A médica jogou que talvez eu me encaixe ali no espectro autista, mas seria uma coisa muito leve. Então, o interessante é que infelizmente não tem tratamento específico, né? Mas também é interessante, me faz repensar certas coisas assim, que eu vinha passando. Então, eu sempre tive problema com muito barulho. Começa barulho, eu fico muito maluca, mas não é nada extremo, é coisas que dá pra relevar e eu entendo que com certeza não é a coisa que mais afeta a minha vida. Outro detalhe, eu vou pra férias esse ano, provavelmente é o meu último férias, agora que eu estou nessas outras etapas, né, eu estou no final do curso, estou terminando minha graduação, vem aí então essa entrada nesse mundo acadêmico mais teórico, né, com essas pesquisas que eu tenho feito. É provável que eu vá para a SAB é a Sociedade Brasileira de Astronomia. Então lá a galera de todo o Brasil que é astrônomo, físico, leva seus trabalhos para compartilhar ideias, para absorver novos conhecimentos, ter ideia de novos projetos. E são de todos os lugares do país, todo mundo, e esse ano vai ser em Minas, né? Então eu vou, olha que legal, pelo Abraão de Moraes, vou representar o projeto Férias com Mais Estrelas, que é um dos projetos que a gente tem aqui, tá? Tem um vídeo registrado do ano passado em que eu fiz algumas oficinas, super divertido, né? Essa vibe de divulgação científica. E aí eu acho que fecha meu ciclo nessa fase de divulgação científica, neste caso, né, que seria essa coisa em que se materializa de fato. Próximo passo é tentar conseguir uma bolsa, de fato, dentro da iniciação científica e sair totalmente aí desses outros campos, né, e focar 100% nessa área de pesquisa. Mas sigo ainda no Sintec, né, então se quiserem me ver e estiverem por São Paulo, eu trabalho no Sintec toda quinta-feira, tá, então lá eu vou dar uma sessão de planetário pra vocês, posso acabar dando física ou alguma outra atividade. Fora isso, é isso, meu cabelo cresceu bastante. Já vai fazer um ano que eu cortei. Aqui atrás também já tá super grande. Eu acho que no máximo é isso. Eu vou mostrar pra vocês agora como é, então, o trabalho de um astrônomo de verdade. E vambora.